Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você, para trazer informações, para inspirar, para falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E, gente, hoje eu tenho um assunto bem interessante que acomete a maioria das mulheres. Com certeza você aí já teve algum inchaço na perna, já sentiu incomodada um pouco com o seu braço, ou alguma amiga reclamando de dor, inchaço e também alguns hematomas, né? Pois é, eu estou falando de uma gordurinha que incomoda muitas mulheres, ao tal do lipedema. Pois é, existem muitos mitos e falta ainda muito esclarecimento sobre esse assunto. E claro, aqui o Vida Equilíbrio a gente sempre traz especialistas para trazer esse conteúdo, mais informação, para a gente se cuidar mais, né? E eu tô aqui com duas especialistas maravilhosas que vai falar um pouco mais sobre o que é o lipedema, como tratar e muitas outras dicas. Estou aqui agora com a médica, a doutora médica vascular, a doutora Miriam Takayanagi. Falei certo, doutora? Takayanagi. Takayanagi. E a doutora Andréa Burgos, que é nutricionista. Isso. Meninas, bem-vindas. Obrigada, delícia estar aqui. Vamos falar desse tema, né? Gostando de já estar juntas aí nessa caminhada do lipedema e a doutora Miriam, ajudando as pacientes, né? Porque, na verdade, o trabalho de vocês é complemento, né? As duas, né, trabalham juntas exatamente para poder ajudar, né, a tratar, a cuidar, né? Bem, a pergunta vai exatamente primeiro para a doutora Miriam. Doutora Miriam, exatamente o que é o lipedema, né? E como é que a gente pode identificar, né, essa doença no nosso corpo? O lipedema é uma doença do tecido conjuntivo que começa a desenvolver uma inflamação, um desenvolvimento da gordura que é simétrica e mais localizada nos membros inferiores, nas pernas, às vezes também nos braços, e essa gordura ela é dolorida, ela é inflamada e dolorida. Então, é uma coisa assim disforme. A paciente percebe que tem alguma coisa diferente da obesidade. Ela é mais localizada, é uma gordurinha localizada que dói. Olha, e muita gente confunde com obesidade, né? Porque ela é associada à obesidade, né? Quando a gente ganha peso, às vezes ocorre também o lipedema junto. Doutora Andréa, aí vai muitas queixas também? Gente, isso que a doutora Miriam falou, dessa dor, desse incômodo, e como ela falou, acomete ambas as pernas, nos dois lados, de forma simétrica, então a pessoa sempre fica com aquela sensação. Imagine, eu já tenho, faço esse atendimento em consultório há mais de 20 anos, 22 anos, e eu fico me lembrando daquelas pacientes que chegavam, perdiam peso, essa é uma característica muito comum, que gera muita angústia e tem um impacto emocional muito ruim. Ela vai, perde peso, perde 6, perde 8 quilos e nada acontece nas pernas muitas vezes. Ela fala, gente, eu malho, cuido da alimentação e parece que essa gordurinha não quer sair de mim. Isso tem um impacto emocional muito grande. E aí, por isso que uma equipe interdisciplinar, ou seja, a médica fazendo primeiro o diagnóstico, né, que o diagnóstico ele é médico, e aí estabelecer o tratamento, e aí o tratamento conservador vem com uma base com a alimentação, porque como a doutora Miriam falou, é uma doença inflamatória. Crônica, né? Ela pode progredir, tem vários estágios. Então, essa base dessa inflamação de baixo grau que está ali persistindo, causando dor, a alimentação é fundamental. E o impacto emocional precisa trazer aí nesse escopo o psicólogo, né? Fazer uma análise, porque a pessoa se sente frustrada, angustiada e, antigamente, não sequer tinha diagnóstico. Entrou no CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, há pouquíssimo tempo. A doutora Miriam entrou quando? Tem 4 anos, mais ou menos? Menos do que isso, Menos do que isso. Então, é relativamente novo esse diagnóstico. Muitos médicos não foram treinados para poder identificar. E aí, se a paciente não tem um acolhimento no espaço, que alguém que entenda e saiba, vai ficar nessa condução. Que como essa gordurinha ela é muito específica, como a doutora Miriam falou, ela resiste muito a essa redução. E se o tratamento não voltar especificamente para isso, seja modulando, ou seja, organizando esse intestino, né, organizando essa alimentação para não gerar picos de um hormônio chamado insulina, que é o hormônio liberado pelo pâncreas quando você ingere carboidratos. Então, a gente vai falar um pouquinho também aqui dessa alimentação, como seria, né? Qual é o foco dessa alimentação voltado especificamente para o lipedema. Então, é uma coisa muito complexa. Então, a gente precisa, quanto mais profissionais puderem acolher
E não tem uma cura, né? Tem um controle, né? Vai revertendo os estágios. Então, não é fácil não lidar com isso. Quem sabe, quem tem é quem sabe, né, doutora Miriam? Eu vou até aproveitar, a gente está falando de lipedema, mas várias doenças, elas começam por essa inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau, ela começa por causa da alimentação. Nossos hábitos de vida. Né? Então, assim... Causa inflamação, e aí começa, né? O corpo, ele fala, né? Aquilo que você está alimentando, colocando para dentro, uma hora o corpo vai gritar, né? E vai falar, olha, não tá bem, né? Alguma coisa aí que você está ingerindo não tá me fazendo bem, né? Então, como a gente estava conversando anteriormente, a inflamação, ela vai despontar, ela pode despontar como um câncer de intestino, como uma doença neurodegenerativa, o Alzheimer, e nesse caso, ela despontou como um lipedema. Que é a gordura, que é a inflamação, né, da gordura. Entendo. Né? E aí essa gordura, ela vai se multiplicar, ela aumenta, ela tem uma hipertrofia e ela tem uma hiperplasia, ela aumenta de células mesmo. Nossa. A quantidade mesmo, né? Ela vai, então, aumentando a quantidade de células. Isso. Se a pessoa não cuida... Então, é por isso que fica aquele inchaço na perna, né? O inchaço na perna é por causa do sistema linfático. Ele está associado também, né? O sistema linfático, ele tem uma alteração, tem uma dilatação do sistema linfático. Mas, às vezes, a paciente, ela fala assim, eu tenho uma sensação de inchaço. Não é que ela está realmente com aquele edema que a gente característico da ela acha que ela está retida, né? Está com retenção de líquido. Exato. Né? O que é diferente do linfedema, né, doutora? Que as Isso, pessoas ia perguntar, confunde, exatamente. O linfedema é o sistema linfático que não consegue transportar esse líquido, então você consegue, você pressiona a perna, você vê que a perna, ela faz um buraquinho, faz um buraco, isso mesmo. O lipedema não, ela é aquele edema meio duro. O líquido está dentro da célula, a célula que está inchada. Entendo. É diferente. E assim, normalmente, esses casos, ele acontece por questão genética. Também, claro, tem o fator alimentar, os hábitos, né? Mas acredito que o fator genético também é muito importante, né? O fator genético é importante. Tem várias doenças que a gente vê que o fator genético é importante. Então, como eu disse, tem do câncer de intestino. Sim. Tem a genética, mas o que a pessoa vai fazer com aquela genética? Então, o lipedema é a mesma hábitos, coisa. Né? Tem a família que tem a perninha mais grossa, a minha tia, a minha avó. E aí, mas como que os hábitos dessa mulher? Ela come direitinho, ela faz atividade física, então tudo isso interfere pro desenvolvimento, né? Às vezes a gente vê que a pessoa tem aquela tendência do lipedema, aquela perninha, mas ela não vai desenvolver porque ela já tem bons hábitos, já faz atividade então, física. Existe também a possibilidade de nem desenvolver, né? Dependendo dos hábitos. Sim, ela pode ficar com aquela perna ok, né? Que não incomoda tanto ela. A gente quando examina a perna, a gente vê a pele é bem elástica. Ela tem um pouquinho mais de flacidez. Então, assim, é bom a gente alertar essa paciente. Por exemplo, quando que o lipedema ele realmente aumenta muito? Na puberdade, na gravidez e na menopausa. Tudo ligado ao hormônio, né? É muito hormonal, né? A doutora Andréia falando agora. Então, a gente conseguindo diagnosticar essa mulher e fazendo a prevenção daquele tecido degringolar, aí ela já começa a se alimentar direito. Por isso, assim, a gente fica batendo bola e joga para nutricionista. Vamos orientar essa mulher. E achar o melhor tratamento, né? Porque, como a doutora Emília falou, a genética, ela direciona o nosso olhar para, mas ela não determina. Exatamente. O gatilho para você ativar é o estilo de vida, que a gente chama do fenótipo, né? Esse comportamento que muitas vezes ele é familiar e não familiar, da história familiar. Sim. O familiar tem a ver com o seu entorno. Então, imagine aquele ambiente, que aquela criança já entra na introdução alimentar com ultraprocessados, com excesso de carboidrato, né, com um sedentarismo. Então, aquela criança já vai se desenvolvendo naquele ambiente propício com a propensão genética é juntar fome com vontade de comer. E aí, quando chega na puberdade, como a doutora Miriam falou, que você tem um boom hormonal ali, você pode apresentar naquele momento, ou mais tarde na gestação, por exemplo, ou depois ainda na menopausa. Mas isso a gente tem que entender que quanto mais cedo esse olhar, isso a doutora Miriam falou do tecido conjuntivo, acomete, né? Então, assim, as articulações também, né? Tem uma fragilidade, são mais móveis. Tem uma hipermobilidade articular. Nossa. Então, deve dificultar muito também a questão
questão da dinâmica, né? Corporal Até também, na atividade né? física, a pessoa às vezes tem uma Deve ter dificuldade em mostrar Sim. uma resposta, por exemplo, do treino. Então, às vezes, se faz uma coisa muito forte, é mais propenso à lesão, Uma caminhada, por exemplo. uma corrida, por exemplo, deve doer um pouco a perna, não né? é que dói a perna quando a pessoa não, ela tem uma hipermobilidade. Então, assim, as pessoas que têm hipermobilidade, não só as pacientes com lipedema, elas podem se machucar mais Isso. fácil. Sim. Torcer o tornozelo, vai andar de salto alto. Tem gente que aparece com cada torção falando, como você se machucou desse jeito? É a hipermobilidade. Então, quando vai fazer atividade física, só tem que tomar mais cuidado. E por isso é importante fortalecer a musculatura para você poder evitar essas lesões. Entendo. Nossa, é importantíssimo. Porque senão, de fato, essa mulher... Normalmente é mulher, né, gente? Pelo que eu estudei, pelo que eu sei, a maioria comete basicamente mulheres. só mulher e homens quando tem alguma alteração do estrógeno. Alguma alteração hormonal. Existe homem também. Existe também, mas é bem menos, né? É raríssimo. Tá certo. E assim, frequente. esse estrógeno que ela falou, esse ambiente mais voltado para o estrogênio, a gente vê das pessoas que têm um intestino ruim. Então, imagine que a pessoa tem obstipação uma vida inteira, ou fica ali entre diarreia e obstipação, que o intestino, né, é bem bagunçado. Sim, que tá bem inflamado, bem né? inflamado, que a gente chama, tem um termo que a gente usa muito, que é a disbiose. O que é isso? Um desequilíbrio dessas bactérias que habitam o nosso corpo, né? Então, esse desequilíbrio, a pessoa não alimenta as bactérias boas. É como se fosse um pet, um monte de cachorrinho, de gatinho que a gente tem no nosso intestino, né? E essas bactérias boas que nos auxiliam, né, não só em mandar sinais para o nosso cérebro, então tem um eixo intestino-cérebro, então a gente precisa alimentar essas bactérias boas. Com o quê? Com comida de verdade, tá? Então, o que seria comida de verdade? Uma coisa muito específica. De 400 a 500 gramas de verduras e legumes. Metade do seu prato do almoço colorido, metade do prato do jantar. As pessoas estão extremamente distantes desse Fibra também é ideal. importante, Que né? vai oferecer fibras para alimentar as bactérias boas. Isso. Então, de nada adianta uma pessoa que tem uma disbiose, ele tomar probióticos lactobacilos. Isso, eu ia até perguntar. Porque você até não adianta, né? Eu já tive com outra doutora aqui, outra médica, falando sobre isso. Isso. Então, é alimentar o soldado que tá doente, na verdade, que não vai adiantar nada, Não vai né? adiantar. Então, essa paciente que já vem associado ali o lipedema com esse intestino ruim, eu faço o que eu chamo de preparar o terreno biológico. Então, preparo esse ambiente ali para que seja o menos inflamado possível. Uma vez que a gente consegue organizar isso, você tem uma captação dos nutrientes, você consegue expurgar. E essa microbiota ruim, que é o que eu quero dizer, ela chama ela de um estroboloma. O estroboloma é aquela bagunça das bactérias no intestino, que quando você vai produzir o estrogênio, e aí você precisa jogar fora ali, né, depois que ele passa por uma série de reações, ao invés de jogar fora, o corpo bota de volta para dentro. Nossa, Então, tem uma por isso que existe recaptação a de estrogênio. Por isso que a gente fala assim, né? um ambiente mais estrogênico que predispõe ao lipedema. Então, uma pessoa que tem um intestino ruim com lipedema, corre logo para poder organizar esse intestino para conseguir ter uma resposta interessante do lipedema. Agora, caso essa pessoa não venha com esse histórico genético, ela também pode desenvolver? Dentro dessa forma que você está falando? Ela pode desenvolver. Através desses hábitos de alimentação e faltas de exercício físico, por exemplo. Eu queria deixar uma dica de filme que eu achei muito Claro. interessante, que eu tenho falado para as pacientes, que é Os Segredos da Alimentação. Muito Tá bom. na É um Netflix, documentário, doutora? É um documentário da Netflix. E aí ele fala muito sobre Vou a anotar microbiota, também. gente. É já muito anotei. legal. Só tem dica boa dessa minha doutora aqui, viu? Ela arrasa. Aí ele explica toda a importância dessas bactérias, né? Essas bactérias, elas têm um papel protetor, elas vão fazer a nossa barreira intestinal ficar mais barreira. Íntegra, né? Ser uma Íntegra, barreira. Fazer o papel, né? E Que é não- proteger, E né? não uma peneira, né? Tem que ser uma parede, não uma peneira. E quando você tem a barreira intestinal, ela tá permeável, ela tá doente, você também tem a barreira cerebral doente. Exatamente, porque tá ligado, né? Tá ligado, porque são, assim, tá muito ligado, enfim. E aí você pode ter também doenças cerebrais, neuroinflamação com neurodegeneração. Nossa. Então é importante, primeiro, começar com essa parte de como a Preparo Andrea do terreno fala, biológico, organizar esse intestino. organizar essa microbiota, porque se você não tem uma microbiota adequada, nem o que você come você não consegue absorver. Olha que interessante. Olha, não adianta, exatamente. Então não adianta, você vai estar ali só enchendo o seu corpo de comida, mas não vai estar se nutrindo, né? Porque você não consegue, a sua microbiota está desorganizada.
Isso. E quando a gente usa antibiótico, o efeito que isso não dá. É como se fosse uma bomba atômica no seu organismo, Perfeita. matando tudo. Isso que ela falou é fundamental, porque o que a doutora Miriam tá alertando é que, imagine, você tá ali, comecei a comer bem, mas sua microbiota tá horrorosa ainda. Os fitoquímicos, né, os flavonoides, por exemplo, que são substâncias que não é vitamina, não é mineral, né, não é nutriente, eles são elementos protetores, ele só desconecta do alimento se a microbiota estiver boa. Então, se você acha, tô consumindo resveratrol, tô aqui bem linda comendo minha uva. Tire seu cavalião da chuva, porque sua microbiota não está. É, porque as pessoas... Outra coisa que a gente vê na paciente com lipedema, né? Como tá muito na mídia, as pessoas estão falando muito, elas já chegam querendo, eu quero umas fórmulas, calma. Sim. Querendo desinchar, né? É o primeiro passo que as pessoas querem. Eu quero um resveratrol, eu quero alguma coisa, me manda alguma... Calma, a gente precisa ver como é que você tá, né? Fazer alguns exames, às vezes o cansaço, elas têm muita deficiência de ferro. Eu acredito que deve dar um certo peso nas pernas, né? Tipo assim, aquela sensação de perna pesada. Sensação, sem ser dor, sim. Não dá? Deve ser? Olha, tem tudo. Tem dor, que tem paciente... É bom, vamos falar aqui sobre quais são, né, os efeitos que esse lipedema pode trazer para o corpo. Como é que a mulher ela pode identificar que ela está com lipedema? Então, sinais e sintomas. Os sinais, ela percebe aquela desproporção do membro inferior, aquela perna mais gordinha. Ela tem como no o braço ambiente... também, né, doutora? No braço também. Que também existe essa possibilidade. Sim, o braço também tem. Aí ela começa... como esse ambiente é inflamado, ela começa a desenvolver várias equimoses, que são os hematomas. O vaso está num ambiente inflamado, o vaso rompe. Mas eu tô roxa, eu nem sei por que eu tô roxa. Sim, não me Nem bati em lugar nenhum, né? Exatamente. Então, o vaso é fragilizado. E ela tem dor. Essa dor, tem paciente que chega e fala assim, a dor parece que eu tô com uma ferida e estão jogando água salgada. Nossa. Então, assim, Mas isso só um grau elevado, nesse caso de dor? Não, às vezes não é um grau de dismorfismo elevado. Às vezes não é aquela paciente que tem aquela perna enorme. Ela pode ter uma perna menor, mas ela tá tão inflamada que ela sente muita dor. E a inflamação é tão intensa que tem paciente que fala assim, eu não consigo fazer exercício. Teve uma paciente que falou assim, quando eu faço exercício eu tenho febre. Nossa. Isso mesmo. Gente, eu tenho febre, doutor, eu vou pra musculação. É mais sério do que a gente imagina, então, né? É bem inflamado. Porque essa inflamação leva a outras, né? Então, assim, quando a gente malha, a gente rompe fibras musculares que geram uma inflamação ali momentânea, né? Aí você vai ter uma dor muscular tardia, né? Que a gente chama. E se você não tá com uma alimentação adequada e tal, isso fica muito pior. Dá desconforto e a pessoa desiste, né? Quando você, quando eu malho, dói, né? Porque não se preparou antes, já sabendo que já tem inflamação de base, chega outra, porque não dá tempo, né? Quando você malha, você libera as miocinas que vão desinflamar, mas isso vai levar um tempo, não é da noite pro dia, né? Então, por isso que nesse mundo imediatista que a gente vive, as pessoas querem para ontem. E não funciona assim. É tudo imediatista. E aí elas querem fazer lipo. Eu ia perguntar pra você. Existem soluções. Será que uma dessas soluções seria o caso da lipo? A cirurgia, ela tem o seu papel. Então, eu tenho uma paciente que ela já fez 2 lipos. Se ela não muda a microbiota, a alimentação, a atividade física, os hábitos, ela vai continuar fazendo o culotezinho dela. E ela já fez 2 lipos. Aí eu falei, olha, você tem que mudar, porque senão volta o tecido. Tem estudos mostrando, em 1 ano já volta tudo. Entendo. Tudo que você tirou. Ou ele volta para o mesmo lugar. Isso porque ela tem já essa predisposição, né? Ela e aí tem uma ela pode, se ela não fizer esses mudou hábitos saudáveis, não continuar a se cuidar, beber mais água, que eu acredito que deve ser super importante, fazer exercício físico, então ela pode sim voltar a ter esse lipedema. Exatamente. Então essa paciente, em 1 ano, ela voltou com o culote dela. Aí eu falei, você precisa melhorar a alimentação, vamos fazer um pouquinho mais de atividade física programada, né? Já que se você não tem dor para fazer atividade física, uma paciente com lipedema que tá ok, ela pode fazer tudo. Isso é legal de falar, porque às vezes o pessoal fala, não, eu só posso fazer exercício para lipedema. Não, se você tá bem, se você pode fazer tudo. E como é que é esse estado de estar bem com o lipedema? Porque o lipedema, ele existe ali. Então, na verdade, ela não tira completamente esse lipedema, ele não tem cura. Tem uma hora que ele pode ser tratado, né? Mas não tem cura, isso mesmo. Ela pode desinflamar. Tá. Mas ele vai ficar ali. Ele vai mas ficar ele vai ali. existir. Então ela desinflama. A gente chama de remissão, tá ali quietinho, né? Entendo. Mas se você não mantiver... A condição para se manter bem
É esse estilo de vida que a doutora Miriam está falando, né? É constante, né? Todos os dias, diariamente, fazer escolhas melhores na alimentação. Chá também, doutora, é interessante para quem tem esse caso de... Porque, assim, acontece no inchaço, né? Algumas pessoas têm retenção de líquido. Eu mesmo, de vez em quando, vou apelar para o chá. Então, chá também ajuda nesses casos de lipedema? Eu gosto muito de trazer o meu paciente para um estado de consciência maior, né, do que isso. Em que sentido? Que a gente tem muito uma tendência a... Tem um sintoma, vou achar uma solução, né? Que pode ser o medicamento, ou posso ir para uma fitoterapia, como uma infusão, uma decocção, né? Um chá verde, enfim. Só que esse olhar, ele é muito imediatista, né? Então, eu gosto de mostrar para a paciente, ó, tá inchado. Isso, né, não era para estar assim, você pode ter uma predisposição. Então, o que você está fazendo na sua alimentação que está gerando um acúmulo maior, uma inflamação melhor? Até porque se eu usar, por exemplo, uma infusão, a gente chama o termo, né, de infusão, que é fazer um chazinho de centelha asiática, né, um chazinho de hibisco, né? da cavalinha. Aquilo ali vai resolver naquele momento, pontual. Eu não posso dar, por exemplo, mais do que 3, 5 dias, porque eu vou, inclusive, fazer com que ela elimine também, né? Vitaminas hidrossolúveis, ou seja, aquelas vitaminas que se conectam com a água e que saem no xixi. Não sai só um inchaço, né, ali pela urina, vai sair também nutrientes importantes. Então, eu mostro para a paciente, naquele momento, naquele pico, a gente vai lançar mão de algumas estratégias, dentre elas a infusão, eu posso usar, inclusive, o extrato seco, eu posso mandar manipular, né, alguma planta nesse sentido, mas sempre alertando para ela que aquilo é um suporte, uma bengalinha para aquele momento, mas a gente vai organizar essa paciente para que isso não ocorra. Conseguem perceber a diferença, né? É trabalhar nas causas de base e não ficar apagando fogueira. Eu fiz, gente, não tem ninguém bombeiro aqui. Esse é o grande lance do lipedema. Eu estava conversando com a Mato no último congresso, eu falei assim, Mato, eu entendi o que você quis dizer, porque assim, a gente fica apagando a fogueira. Sim. Então, ela tá com dor, a gente vai dar um resveratrol, vai dar um chá, vai dar não sei o quê. Vamos colocar uma meia elástica que ajuda, não sei o quê. A gente tem equipamentos, né, para desinflamar, ultrassom multifocal, Isso. Mas você já acendeu a fogueira. O lance é a gente não deixar pegar fogo. Isso, perfeito. Não, você não deixar inflamar e não apagar a inflamação. Então, a primeira base de tudo é desinflamar. A primeira coisa é a gente não deixar inflamar. Não é inflamar. Desinflamar, você já inflamou, entendeu, André? Se inflamou, vamos desinflamar e permanecer desinflamado. E aí vem, né, a alimentação, aí, mas não sei se vai ser a hora de falar. A alimentação é essencial. É a base de tudo. Alimentação, exercício físico. Aí tem várias coisas. O sono. Claro, o sono sempre, né? O sono sempre vem aqui nesse podcast. Gente, eu vou fazer um podcast só de sono, tá? Perfeito. Perfeito. É super importante, na verdade. Porque se você não descansa, você inflama. E você inflama o seu intestino. Isso. Então, como é o intestino não é a base do tratamento do lipedema, se você não dorme bem, você inflama o intestino. Ele vai liberar, né? Senão ele vai ficar ali acumulado e aí vem essas inflamações. Isso. E dentro desse sono que a doutora Miriam está falando, eu tenho uma lâmina no consultório que eu adoro mostrar, que é o ciclo circadiano, né? Nosso corpo, ele é conectado e regido, né? A parte hormonal e com a luz solar, né? Então, se você acorda ali de manhã, entre 6 e 8, você tem o pico do cortisol. É o cortisol que acorda a gente pra vida, né? Vambora lá, botar essa máquina para funcionar. E aí tem toda uma dinâmica que você faz, atividade física, se alimenta. Quando chega no final do dia, que é quando a gente deveria se alimentar, nossa última refeição deveria ser com o sol ainda, no pôr do sol. Tá? A última, porque você vai levar ali umas 2 horas processando aquilo. A partir das 20, você já vai começar a liberar hormônios para recuperação, você vai ter uma queda da serotonina, que é o neurotransmissor, que dele vai advir ali a melatonina, que é o hormônio do sono, e aí você já vai acomodando na casa, já vai colocando aquela luz sempre amarela, pelo amor de Deus, luz branca só em centro cirúrgico, hein? Luz amarelinha, vai reduzindo, né, pela madrugada, vai reduzindo ali, e aí você já vai entrar sem tela, porque aquela tela ali... a tela, exatamente. Hoje é o grande problema hoje das pessoas, né? Criança, adulto... Tem um terceiro turno ali, absurdo. Então, aquilo ali bloqueia a melatonina, não tem como. E às vezes eu gosto de também estimular uma luz vermelha, que a luz vermelha também é aquela luz parecida de fogueira, que a gente usa muito na indicação do biohacking, né? Que é ativar esses sistemas do corpo para você fazer uma regeneração. Então, aquela luz mais vermelhinha mesmo. E aí a pessoa vai ali fazendo uma leitura, vai acomodando, e aí vai conseguir dormir. Claro que isso é o mundo dos sonhos, né? Mas se você conseguir, você sabe onde você quer chegar e você vai
trazendo isso o mais próximo possível, aí você vai liberar o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, da regeneração. Ali você vai fazer toda a detox natural que o corpo faz, né? O fígado, ele age mais intensamente ali mais ou menos às 3 horas da manhã. E aí, se você consegue organizar a sua vida assim, o sono, não, ele vem, o sono é fisiológico, é normal. Salvo raras e honrosas exceções, a pessoa tem uma atividade mais vespertina, né? Fica mais agitado ali à noite. Então, a gente vai adequar esse paciente para que durma. Não tem como, como a doutora Miriam falou, a pessoa que não dorme, recuperar todos os seus sistemas. Exatamente. Não há como, né? E aí, para você dormir bem, tem que ter malhado, tem que ter se alimentado bem, tem que ter organizado a sua alimentação para isso. Você tem que gastar energia, né? Durante o dia, para depois à noite você estar naquele estado de relaxamento, né? Para descansar. Para poder descansar, E outra coisa, então a gente estava falando das bases, né? Do que inflama. Outra coisa que inflama é o estresse. Olha. O estresse, a tristeza. Gente, a tristeza. Assim, às vezes a gente vê a paciente que perdeu um ente querido, a perna já fica inchada. A perna já começa a doer. É isso mesmo. É o que a gente vê no consultório, que assim. somatiza, né, pra essa parte. Agora, uma coisa importante, assim, mulheres não é, assim, uma questão de estar ou não acima do peso, né? Porque uma mulher magra também tem lipedema, também tem lipedema. Criança também, ela já começa a aparecer? As adolescentes. Tem uma idade? A gente vê mais na adolescência, quando começa o hormônio, a gente vê mais. Agora, ela tem uma tendência, se não cuidar, a sofrer mais na questão da idade mais avançada? Acredito que sim, né? Porque passou muito tempo, muitos anos sem ter cuidado. E aí as pessoas ficam vendo aquelas pernas deformadas, aquela perna eu vejo deformada. muito numa pessoa com idade mais avançada, eu já vi casos de pernas muito inchadas, que eu vejo que tem a diferença do pé. Né? Diz que a diferença da obesidade, o pé ele é mais magro e essa parte aqui do corpo é um pouquinho mais arredondada. O pé e as mãos não são acometidos. Isso. Então a gente vê que nem aquele bonequinho Michelin, que né, tem um garrotezinho em cima do tornozelo, assim. Representa bem, né? O pezinho é preservado e aí vem aquele tornozelo cheinho. Quando por que a gente vê com mais idade as mulheres com a perna maior? Porque foram muitos anos desses hábitos, André. Então, foram coisas acumuladas. E muitas vezes as pessoas não chegam nem ao entendimento disso, né? Isso. Que elas estão com lipedema, né, assim, gente? Isso que a doutora Miriam estava falando, você perguntando da infância. Imagine que você tem uma família, que você já sabe que a tia teve, a mãe, a irmã. Então, você já sabe que aquele ambiente é favorável para o lipedema. Você não identifica ainda naquela criança. Mas se você está atento, já vai preparar essa criança, pode ser que ela tenha. Então, já vou organizar, melhorar esses hábitos para que não aconteça. Né? Para evitar que quando tem um boom hormonal na puberdade, isso, né, se instale. Então, você já trabalha, que é o que eu mais gosto, preventivamente. Né? E não ir direto para a parte curativa. Mas isso é um estado de consciência realmente maior, né, do paciente. Isso que a doutora... Da família, né? Para mudar esse ambiente, que a gente chama esse ambiente obesogênico, esse ambiente inflamatório. Isso que a doutora Miriam falou do estresse, muito interessante, porque quando você está num pico de estresse, você está num luto, numa separação, enfim, momentos de muita liberação, né, ali dos elementos estressores. Sim. Você está muito ativando o nosso sistema que chama sistema simpático, né, de estresse. Quando você vem contrapor, que é o parasimpático, para relaxar, né, para organizar, você vai fluindo. Então, e o parasimpático, gente, a gente ativa de uma forma muito simples. Custa R$0. É o quê? Cantar, sorrir, fazer dançar, um hobby, né? meditar, Goste, uma yoga, uma respiração, um banho frio, né? Então, você se conectar com a natureza, ver o pôr do sol, né? Quantas pessoas... A gente mora aqui na cidade litorânea, pergunte quantas vezes a gente vai contemplar, por exemplo, olhar o sol, olhar a lua, né? Coisas que você consegue fazer sem gastar... São simples, na verdade, muito simples, né? Que é só um estado de atenção que você vai estar ali naquele momento para contemplar, para poder curtir a natureza. E você ataca o intestino diretamente. Toda vez que você está num estado muito, né, simpático-tônico, voltado para isso, você está afetando o seu intestino. É porque o estado de atenção e de alerta, né, doutora? Isso. Que ela está ali simplesmente cortisol. Gera uma dificuldade, você já leva alimentos mal digeridos para esse intestino. Aí as bactérias do mal adoram, já né? adoram. Tá chegando proteína mal digerida aqui eu me acabo. E aí vai liberando substâncias pró-inflamatórias, falando o que a doutora Miriam falou, transforma aquela parede numa peneira e aí passa todo mundo que não deveria para o sangue.
De cara, quem recebe aquilo, o fígado. E aí vai para a corrente sanguínea. E aí você começa a ativar uma coisa muito mais séria, que são anticorpos específicos, que podem gerar, ou seja, um ataque no próprio corpo. Então, é a base das doenças autoimunes, por exemplo. Autoimunes. Então, e o que a gente vê, a paciente com lipedema, ela tem maior propensão ao hipotireoidismo, que é uma doença autoimune, que é o Hashimoto. Nossa, a doença de Hashimoto. Então, já está essa associado. Né? A questão cardíaca também, ela pode ser afetada? A cardíaca é mais preservada. Então, assim, a gente tem mais doenças cardíacas associadas à gordura visceral. Sim. Não há tanto a gordura periférica. Essa gordura do lipedema, ela não chega também a atacar a questão do abdômen, essas áreas, não, né? É como se o teu corpo tivesse escolhido um lugar para descontar a inflamação e ele escolheu aquela gordura periférica. Mas quando a paciente faz a lipo e não mudou os hábitos... Então, o que acontece? Essa inflamação, o estímulo da inflamação é mantido. Então, às vezes, ela começa a desenvolver mais gordura periférica, ou gordura visceral. Isso, exatamente. Então, a gente vai buscar outros lugares para aqui no último podcast, exatamente com o doutor, o cirurgião, né, que é focado em lipoescultura, o doutor Thiago Amoedo. E ele fala exatamente sobre isso. A lipoescultura não é simplesmente assim, você decide fazer uma lipo, né? Você tem que estar preparado, ele tem uma preparação para estar. E esse estado de consciência de que você também tem lipedema, que aí já é outra coisa, que é independente da gordurinha que eu vou eliminar, né? Que é aquela gordura que é um excesso, né, no meu corpo, que está distribuída ali na barriga, no braço, em vários lugares, é uma coisa. Mas eu acho que no caso do lipedema tem que ter mais atenção ainda, né? Mais, porque ela volta e ela começa a desenvolver em outros lugares. Tem uma meta-análise americana mostrando para onde vai a gordura. Volta, a maioria das vezes volta no mesmo local, mas ela também vai para o braço. Então, às vezes, a pessoa não tinha o lipedema no braço, fez o culote e aí vai para o braço. Começa a desenvolver no braço. Ou seja, não tem para onde correr, gente. Se você quer tratar, tem que tratar as causas de base. Não adianta. A cirurgia, ela não é mágica. Ela é um suporte fantástico, uma estratégia maravilhosa, mas desde que esteja realmente consciente do que você está fazendo. Agora, com certeza, existem alimentos, claro que cada caso ele é particular. Isso eu entendo, né? Não adianta uma pessoa... Não é porque tem lipedema que todo mundo vai ser tratado igual, né? Acredito que seja assim. Agora, existem sim alimentos que são ruins para essas pessoas, principalmente quem tem lipedema. No caso de lactose e muitos outros aí. Tem alguma lista que a senhora pode estar dizendo pra gente? Isso que você falou é importantíssimo. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Sim. Né? Então, assim, a despeito de cada você ter individual, um lipedema, ter uma síndrome de Hashimoto associada, eu tenho ali fulano de tal, vamos chamar de Maria das Couves, né? Então, Dona Maria das Couves, né? Tem uma série de sistemas comprometidos, que inclusive eu gosto muito, com o paciente eu trabalho com mapas mentais, né? Eu pego um papel em branco, eu gosto do amarelo, que o amarelo ativa, né? A criatividade, a atenção, e eu vou o hidrocor, a canetinha mostrando. Então, eu vou lá, associando a osteoporose com a síndrome de Hashimoto, com o intestino, não sei o quê. Então, ele começa a... Uau! Entende, né? E aí, a partir daí, eu vou traçar um plano terapêutico. Claro que eu tenho que me valer da ciência, o que é que os estudos trazem, o que são muito poucos, né? Então, é algo muito novo na literatura. Então, o que chama da amostra, ela é sempre muito pequena. Mas o que é que, dentro da dinâmica, falando do lipedema, né, em si, ele tem uma tendência a ter essa resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Quando você ingere carboidrato, você precisa da insulina para jogar esse açúcar para dentro da célula. Carboidrato é açúcar, tá? Assim, a grosso modo. Não é açúcar porque é doce, tá? Pão vira açúcar, né? Com certeza. O amido, então, né? O biscoito. É bom, não, nem esse carboidrato, não né? só o bom, dependendo do tratamento, branca, né? eu tenho que dosar a quantidade desse carboidrato. Sim. Então, mesmo que ele venha de fruta, mesmo que ele venha das raízes, do arroz, do feijão, eu preciso, para essa paciente, limitar um pouco aquela quantidade, porque quanto mais carboidrato, mais insulina. Quanto mais insulina, mais tendência a fazer esse acúmulo aqui. Então, por isso que os estudos, né, têm uma tendência a mostrar que as dietas baixas em carboidrato, tá? Sim. Ela tem uma ação muito melhor, mas aí vem a questão o ideal e o real, né? Porque se for... O ideal seria fazer uma dieta cetogênica, ou seja, quase nada de carboidrato, que tem impacto. Mas ninguém sustenta, né? Papel aceita qualquer coisa, né? O paciente não. Então, eu estabeleço com o paciente uma estratégia é para a vida toda. É a longo prazo. Sim. Então, a gente passa por etapas. Fase 1,
A doutora Miriam falou, vamos desinflamar. Fase da emergência, né? Então, fase 1, o que é que eu faço? Aí sim, eu faço a indicação. Eu brinco com os meus pacientes que eu sou o Waze, eu mostro os caminhos. Não, eu não sou Uber, né? Eu não levo ninguém a lugar algum, né? Então, eu dou as ferramentas. Vou mostrar, olha, primeiro a gente vai desinflamar. Como é que se desinflama, Andréia? Não é com um abacate. Eu preciso retirar quem está fazendo a grande bagunça. Exatamente. Então, aquele excesso de carboidrato e, principalmente, parece mentira, mas os ultraprocessados, né? Diga. Então, eu fui no supermercado esse final de semana com meu pai. Você passa por vários corredores de saquinho, salgadinho, balinha, não sei o quê. Assim, e assim, é difícil resistir. Meu pai foi pegando tudo. Pai, pelo amor de Deus. Se controle, tem dignidade, homem. Não, mas é porque, assim, no mundo de hoje, também, nessa correria que vivemos, é difícil ter uma alimentação assim. Sim. Eu vejo que a maioria das famílias até querem, mas às vezes tem uma dinâmica que não consegue. Eu vejo pela dificuldade, por exemplo, com meu filho. Quando eu queria fazer, né, algo saudável. A gente fica bem limitada, né, doutora? Sim. E acaba apelando por esses carboidratos lógico, e outros... e aí vem a famigerada alimentos que não são ideais. Facilidade, né? Que a facilidade pavimenta o caminho da derrota, né? Porque a gente levanta essa bandeira da praticidade e fala assim, não quero lidar com isso. Você vai lidar com isso em algum momento. E né? tem que ser sério. E tem que ser sério. Vai para sua saúde. Exatamente. E vai para essa saúde, ela vai ter né? Vai ter um tempo. E esse tempo que vai passando, que você vai envelhecendo, vai sendo mais piorado isso, né? Aí Sim, o quadro você vai tendo menos capacidade de responder aquele estresse oxidativo. O quadro vai ficando oxidativo. mais dificuldade, com mais limitações também, porque começa a vir as limitações, né? Se você não ocupa seu tempo em preservar a sua saúde e evitar, você vai disponibilizar esse tempo para tratar a doença. É simples assim, né? Então uma você escolha vai fazer, muito importante. Cada escolha requer uma renúncia, né? Exatamente. Não tem esse negócio de ganha-ganha. Você ganha aqui e perde aqui, né? Para tudo e para qualquer coisa. Mas voltando para a estratégia de base, então o que eu faço? Eu retiro o máximo dessas coisas, né? Tanto quanto possível, né? Eu falo carboidrato, assim... né? Carboidrato. Os farináceos, seja com ou sem glúten, os açúcares... O glúten não é um grande problema, um grande vilão para ele? Não é o grande vilão per si, mas é porque ele vem do quê? Do trigo, né? Sim. Cevada e centeio a gente consome muito pouco, mas basicamente do trigo. Então, o quê? São as farinhas, são os pães, os bolos, os biscoitos. Claro que o glúten, para o intestino, a molécula do glúten, que é uma proteína, né? Daquele trigo ali, da cevada, do centeio, ela... Hoje em dia, quando você vai comprar um pão, por exemplo, não é o pão. Fala assim, até Jesus comeu pão e não tinha nada. Mas não é mais o trigo. Não é mais aquele pão, né? Não, ele já foi processado, modificado. Então, você tem hoje de 30 a 40 vezes mais glúten nesse pão. Porque o glúten, ele tem a glutenina, tem a gliadina, que dá o quê? Expansabilidade, né? E aquela coisa fofinha. Então, você lembra antigamente comprava pão, era aquele pão pesado. Hoje o pão é oco quase por dentro, né? Leve, né? Então, colocaram muito glúten, né? Modificaram esse trigo. Então, o nosso corpo não está acostumado a receber esse glúten. Então, esse glúten, que vai ter uma molécula ali, que é a pior de todas, dentro do glúten, chamada gliadina, a gente faz, quando chama de... Um professor meu da gastrologia chama de rala-tripa, né? Vai transformando aquela parede numa peneira. Sim. Então, assim, ele tem esse efeito ali, né? Local ali, que vai gerar uma desbiose, vai gerar uma microbiota ruim, que vai manter o lipedema, esse é fato. Mas não é ele isolado. Então, a gente retira todos esses farináceos. Aí eu falo com sem glúten, porque a farinha de arroz também vai ter esse efeito, entende? Então, vou comprar agora o pão sem glúten. Isso não vai funcionar, né? Não funciona. Não funciona. Então, eu tenho que... A quantidade. Então, eu vou limitar ali a 100, 120 gramas de carboidrato naquela dieta, para ser como se fosse uma redução de low carb moderada, sustentável. E ali, mas como eu tenho que colocar 3 frutas diferentes, eu tenho que colocar ali uma leguminosa, com isso eu já bato a cota. Então não sobra espaço para colocar outro tipo de carboidrato, entendeu, Déa? O que eu falo é assim, né? Que às vezes as pessoas começam a falar, não, sou nutricionista de lipedema. Isso aqui não é de lipedema. Isso aqui é de vida. Isso aqui é de saúde. De uma vida saudável, né? Não é questão de lipedema, não lipedema. Você está desinflamando, independente se você tiver lipedema. A gente foca no lipedema e acerta em todo o resto. Exatamente. A vida saudável é isso, né? Você, na verdade, tem que ter essas escolhas que a gente falou sobre isso. E também, isso é o resto da vida. Claro. Porque se você quer realmente ter essa qualidade de vida, né? Isso. Realmente tem que começar a cuidar. E aí você vai evitar essas doenças como lipedema também. Então, assim, aí eu retiro isso tudo, né? E aí eu vou colocar, aí sim, os alimentos que vão ajudar a desinflamar. Quem desinflama? Gente...
o brócolis, o couve-flor, né? A cebola, as folhas verdes escuras, vai ter ali o magnésio, fazer relaxamento muscular, que vai ter a clorofila. Eu vou utilizar ali o coentro, que vai ajudar a eliminar metais pesados. Então, eu vou usar comida de verdade, de boa qualidade, numa quantidade que vai ter uma repercussão, entende? E aí, claro, também usar gorduras boas, porque... Falou da inflamação, eu preciso mudar essa barreira da célula, né? Essa parede celular. Então, eu vou trocando aquela coisa do óleo de soja, girassol, refinado, pelo de oliva, né? O abacate, pelas oleaginosas. E a gente tem, gente, no nosso bioma, na nossa terra maravilhosa, a gente tem frutos incríveis que ajudam isso. Então, tem épocas que é do jambo, você vê ali o pessoal vendendo o jambo. O jambo é fantástico, uma frutinha excelente. Aquele jamelão, não sei se você já comeu jamelão na infância, o jambolão, uma frutinha roxinha, parece que fica pintando. Sei qual é. Aquilo tem mais antioxidantes que um açaí. Nossa. E ali você pega... Então, antioxidante que é super importante, antioxidante, né? então vou trabalhar com os antioxidantes, ou do chás, da decocção, do gengibre. O gengibre é altamente... Gengibre é ótimo, né? Agora, muito o que é interessante, né? A gente colocar uma alimentação variada. Isso. Porque a pessoa fala assim, então a pessoa brócolis não consegue é bom. manter, né? Aí brócolis é bom. Sim, brócolis é bom. Agora, Você não esse precisa comer brócolis, ele é bom todo. cru, cozido? Porque ainda tem isso, a questão do cozimento dos que alimentos. É a técnica dietética, né? O brócolis faz parte das brássicas, né? Que são elementos ali que você precisa dar uma quebra nas enzimas. Então, o brócolis, eu sempre sugiro que você dê uma porretada nele antes um pouquinho. Então, você corta, você esmaga um pouquinho, aí você vai ajudar ali a ativar enzimas interessantes. Espera ele uns 5, 10 minutinhos. E eu falo assim, faz ele no bafo. É isso né? que eu ia perguntar. bem rapidinho. No vapor é melhor do que você fazer com a água, né? No vapor, ou dá aquela... no bafo, que eu chamo, que joga na frigideira, tapa um pouquinho ali. Amo isso. Ele tem que estar crocante por dentro e tenro por fora. Entendi. Gente, essa dica, adorei. Maravilhoso. Todo dia eu aprendo brócolis assim. Agora, e a carne? A carne é importante para quem tem essa situação de linfedema? A proteína, André, ela é fundamental. Né? Da carne vermelha, então, o pode frango. advir da carne vermelha, do frango, do peixe, do ovo. Claro que algumas pessoas não têm uma digestão bacana tão boa. da perguntei da carne por isso exatamente. mesmo. E tem o que as pessoas falam, carne vermelha é farmácia. Não é assim que funciona, né? Então, que tipo de carne é essa? A quantidade. Quantidade é importante. O paciente também. tem uma dificuldade em manter seu músculo, né? Então, aquela pessoa está malhando ali. Então, eu vou ter que colocar ela ali. Tem um número que a gente usa, né? 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, pelo menos. Isso é facílimo de obter pela alimentação, né? Aquela pessoa vive com barra de proteína. A gente não precisa, né? Você consegue obter isso com 2 ovos. Próprio alimento, com né? certeza. Um franguinho desfiado, uma carninha. Só que o que eu percebo, André, é que no café da manhã, que é onde a gente deveria colocar uma boa quantidade de proteína... Sim. A maioria dos pacientes sequer colocam proteína. Colocam proteína, gente. Aí você come proteína no almoço, na janta. No almoço, bastante na quando janta, que é o correto, que é errado, fica, né? Fica no café da manhã todo, só vai comer proteína. É uma novamente tapioquinha meio-dia. com manteiga, um pão ali com café com só leite. Carboidratos de manhã, Só carboidrato de manhã. É tão importante. Isso eu também aprendi, claro, né? Treinando e a gente acaba mudando os hábitos. A importância da proteína, não só ovo, né? Mas um próprio frango desfiado. Isso, hoje mesmo foi a Empim, linda. Minha comida com frango desfiado. Isso, a pessoa tem esse preconceito. Aí eu vou comer comida de manhã, gente... É da nossa cultura. Aqui no Nordeste, você vê ali, comendo carne do sol, a carninha desfiada. A gente tem esse... Porque a gente foi perdendo com a praticidade. Quando a gente vai ver... livros ali, né? Mais ali do século XIX, você acorda de manhã e então não comia comida, né? Uma sopa ali com carne, verduras, feijão. Então, a gente foi se distanciando muito desse hábito. Aí o que acontece? Você come só carboidrato, aí você ativa muito insulina, tem o que chama de fenômeno matinal, a gente estimula muito insulina nessa hora. Dá uma fome, que eu chamo a fome mal assombrada do final do dia. É a fome do crepúsculo. Você quer comer todo mundo, né? Tem pessoas assim, mas isso porque já tem o hábito de jantar, não é? Aí quando essa pessoa para, ela dá essa fome exacerbada? Não, final é pior, André, porque é no final do dia. Quando a gente tem esse... seria natural consumir ali 4h30, 5, 5h30, seria o horário que a gente deveria estar jantando, e a gente não janta porque tá na rua cuidando da vida, né? E aí o que a pessoa faz? Tome-lhe biscoito. Tome-lhe sequilho, tome-lhe bolinho na casa de voinha. E aí fica aquela pessoa que chama facinha, né? Tem um pingo de dignidade. É sim pra tudo. Sim, e aí fica em 30 minutos dá fome, porque é diferente o processo porque não alimenta, né? Não alimenta, você não liberou hormônios. Você é diferente. libera aquela glicemia de uma vez só. Já, né? Aí é a montanha excesso. russa. Você liberou ali e despenca. É diferente você estar saciada, né? Saciação e saciedade é diferente. Saciação você sente barriga. Eu vou tomar 2 copos de água aqui e vou ficar num processo de saciação. Vou comer um balde de pipoca, vou ficar em saciação.
refeição. Mas isso vai durar 30 minutos, 40. A saciedade só vem quando você traz 3 elementos básicos. E, pelo amor de Deus, você me anota e vocês me peguem um caderninho. Proteína, gordura e fibras. Se você faz uma refeição com proteína, gordura e fibras, traduza isso, minha nutri, 2 ovos, uma frutinha, com um pouquinho de azeite de oliva. Então, você já tem proteína. A própria gema do ovo já é gordura, minha gente. Né? Então, você fez um lanchinho simples, ovinho de codorna ali, colocou uma castanha. Não precisa nem ser nozes, que é caro. Pode ser um amendoinzinho torrado, né? Uma castanha de caju, né? Muito da nossa terra. É muito fácil de encontrar aqui. Eu gostaria de dar uma dica que eu adoro também, que é... Eu peguei com você. Eu peguei com você e fui aprimorando. Aquele saleiro, eu tenho um saleiro de chia, um de gergelim, um de linhaça. Que ótimo. Aí, assim, linhaça na manga, linhaça também, na salada, exatamente. Gergelim no arroz. Você vai colocando fibra em tudo. Isso. E essa fibra que ela falou vem com gordura associada. Então você já tem uma gordura boa, né? Tem uma gordura boa. Então aí você vai ficar saciada, Andréa, por 3, 4, 5 horas. Nossa, esse negócio de ficar beliscando merendinha, para que tá feio. Essa lenda urbana que pegou aí que tem que comer a cada 2 horas, 3 horas, senão não existe. E a questão da hidratação, como é que seria seu aconselho? Assim? Fundamental. Dependendo da época do ano, ela pode ir de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então vai depender do peso dessa paciente, né? Mas muitas vezes a paciente não consegue. Quando eu tomo água eu fico enjoada. Então, às vezes a paciente está num processo de digestão tão ruim que aquela água deixa aquele estômago ainda com menos acidez. Pode ia dar ter desconforto. Um pouco de refluxo nesse caso? Pode ter também. E aí eu vou entender, tá bebendo água, não tá sentindo bem, algo de errado não tá certo, né? Porque é necessário, Porque né? é necessário. Aí eu vou trabalhar acidificando essa água, né? Lidando. Mas hidratação é fundamental. E a hidratação, ela também altera o seu metabolismo. Claro. Se a gente quer um metabolismo mais alto para poder ajudar na metabolização de água, né? Ele precisa também ser alimentado, ser hidratado. Os líquidos digestivos precisam de água, gente. Não tem como você digerir. Imagina o volume de líquidos ali, que pode chegar a 1,2 litros, né? De todo aquele volume ali de enzimas e dentro de tudo. E o ser humano não bebe 1 copo d'água. Eu já sou viciada. Eu sou o contrário. Me segure a água, porque senão eu bebo muito. E aí, quando você vê a obstipação mesmo, gente, o que não falta no consultório. Paciente pode não ser, bebe. Quem tem lipodema, então, pode ter esse problema de constipação? Sim, é mais propício, né? sim. Por causa da inflamação, né? Que o grau tá alto. E começou porque ela não se alimentava bem. Isso. Então, assim, já não come fibra, aí ela já tem... Gente, é uma terror, gente. Círculo vicioso total. Agora, assim, quando essa pessoa, ela quer se identificar, poxa, realmente, eu vi esse podcast, quero ver se eu sofro desse problema. Quem ela vai procurar primeiro? Doutora a médica vascular? Geralmente é o médico, né? Pode ser um vascular. Por que o vascular, muitas vezes? É isso que eu ia falar, exatamente, é bom explicar. Na verdade, eu trato o lipedema há muitos anos, porque quando a gente vai examinar a perna do paciente, tem o dor. O paciente vai no vascular, acha que tenho mais dor a questão de variz, essas coisas? Muitas vezes. Aí a gente vai examinar o trajeto da safena, é aí que dói. Mas não é a safena que tá doendo. Sim. Aquele tecido adiposo, é aquele joelhinho. É um joelho que fica pra dentro. Muitas vezes elas têm uma bochecha. Eu chamava de bochechinha do joelho. Ali é que dói, que é a gordura que tá inflamada. Aí quando ela começa a se alimentar melhor, fazer mais atividade física, ela vai tirando essa dor. Agora, uma coisa que acontece no joelho, como ela tem uma flacidez, a flacidez muscular é porque ela não exercita. Sim. Se ela exercitar, ela vai ganhar músculo. Aí fica e aí a gordura com excesso, né, de pele. Tem uma gordurinha no joelho que puxa o joelho para dentro. E a flacidez do glúteo, então o joelho começa a ficar valgo, o joelho para dentro. É um joelho em X. Quando você vê uma mulher gordinha com o joelho em X, assim, é porque ela tem flacidez, ela tem fraqueza do glúteo. Glúteo médio, ela tem que fortalecer. E já foi comprovado a importância das pernas, né? Para envelhecer, para tudo, para nossa vida, a nossa base estarem fortalecida, né? Então, a importância da musculação, principalmente para essa área, né? E aí, o que acontece? Como o fêmur e a tíbia, eles estão assim, se encontrando assim, ela vai ter uma artrose precoce. Nossa, ainda tem isso. E aí, começa com dor no joelho, aí opera o joelho, às vezes elas operam e continuam com dor, porque, na verdade, a dor era da gordurinha. Mas todo esse processo também leva a artrose, que leva mais dor no joelho. Nossa, então, é só descer ladeira, não é descer ladeira. Eu queria falar que você falou, é um terror. Não é um terror. É só a gente entender as causas e tratar... Puxar o freio de mão. Existe sim solução, né? Isso é para trazer consciência, esse bate-papo, gente. Justamente para fazer com que as pessoas olhem para si, porque o autocuidado vai trazer a saúde, né? Quanto antes, como vocês falaram, melhor.
Sim. Agora, a questão da atividade física. Quando essa paciente, ela começa a fazer o estímulo muscular, vai ajudar ou não vai adiantar? Porque já está no estado inflamatório, que não vai trazer músculo. Quando ela está muito inflamada, a gente vai colocar um exercício físico, mas mais leve. Mais leve. Ela vai fazer uma caminhada, ela pode fazer algo na água, que não tem tanto impacto no joelho, se o joelho já estiver tortinho, né? Hidroginástica. Alguma coisa leve, mas você tem que ir dando movimento. Isso. Movimento cura. Olha, com a certeza, técnica amo essa frase. Amei. Movimento cura, ele traz Vou energia, anotar traz aqui, ó. saúde. Bota na plaquinha. Movimento, exato. Aí ela começa. Então, vamos lá. Ela é a paciente que não está acostumada a fazer atividade física. A gente faz um exame que chama DEXA. Tem uma época muito positiva, que as pessoas pararam de fumar, estão mais aderindo à qualidade de vida, porque o Instagram fala isso o tempo inteiro. Porque eu mais vejo a gente malhada, a mulher malhada, né? As pessoas, idoso que não fazia nada. Nossa, minha mãe com começa a se 47 anos, eu exercitar. lembrava dela como uma senhorinha. Então mudou também, tem esse mudou. lado positivo, Tem. né? Esse movimento aí de treino. Ontem eu assisti Grease com as minhas qualidade. filhas, nos tempos da Brilhantina. Retornamos. Voltou? 52 minutos. Quanto? 52 minutos já. 52 Então minutos? vamos finalizar, que é porque tem que então dar uma hora, a né? gente, a Tá. gente finaliza aí com essas perguntinhas. Continua falando, Então, a gente estava falando que o movimento cura, porque há essa paciente que não consegue, tem dor para se movimentar, a gente começa mais leve, uma caminhada, uma bicicleta, se ela tiver dor no joelho, alguma atividade, né? na água. Aí depois ela começa com a musculação, ganhando um pouquinho de músculo, supervisionada, e quando você vê, a mulher tá voando. Tá. E os tratamentos estéticos, gente, de verdade, assim, ele pode ajudar. Existem casos, assim, um tratamento mais específico, porque eu sei que tem aquelas correntes russa, né? Ou pelo menos as clínicas de estética prometem um pouco de resultado. O lipedema, ele ajuda também? Tem porque muita gordura localizada coisa. é bom. Mas e o lipedema, que é uma gordura, né, mais inflamada? Então é assim, primeiro a gente tem que desinflamar. A drenagem linfática ajuda, porque a linfa acumulada, ela gera fibrose. Sim. Então, o paciente com linfedema e o paciente com lipedema, eles têm muita fibrose. Aquela Então celulite... é necessário casca de fazer essa laranja, né? drenagem, Casca de né? laranja. A drenagem Mesmo que linfática. doa, né, doutora? Porque eu acho que da drenagem deve doer muito pra quem tem, Quando ela né? está inflamada, dói mais. Aí tem que Sim. ser uma coisa suave. Se a paciente sai toda roxa, é porque tá ruim aquilo lá. Aquele sangue fora do vaso também inflama. Sim. A paciente que tá toda roxa. Então, não é para fazer aquela modeladora. Não é É uma modeladora, coisa tem que suave. ser suave, É uma entendi. drenagem. Depois da drenagem, a meia elástica. A meia elástica sempre ajuda. A compressão ajuda. Diminui dor, diminui inflamação. Tem vários estudos que mostram. Ajuda na a circulação, terapia né? compressiva ajuda a diminuir a inflamação. Sim. Pode Né? ser meia com bandagem, né, doutora? Pode ser com meia, com bandagem, com velcro, tem vários tipos. Mas Ótimo. pode ser uma coisa suave, não precisa ser uma coisa muito apertada, porque ela tá com dor, ela não vai conseguir colocar uma meia muito Deve apertada. ser desconfortável, Até é verdade. suavezinho ajuda. Esse ato né? de botar as pernas pra cima ajuda também? Também ajuda. Ajuda a veia, linfático, lipedema, Tudo, colocar né? a perna pra cima, tudo. Então, tem drenagem, tem equipamentos, tem ultrassom multifocal, que desinflama. Agora, E normalmente sim, tem as clínicas de estética, tem esse tipo de trabalho, né? que fazem, exatamente. Agora, em relação à contração muscular, Isso. se a mulher, como eu disse, tem paciente que ela tá toda inflamada. Se você vai colocar ela para contrair muito músculo, essas correntes, elas têm uma contração mais anárquica. Tem um equipamento que é de contração eletromagnética que faz uma contração junta e supramáxima. Essa é interessante, mas não na mulher inflamada. A crio todo mundo pergunta. A Isso, crio a vai gerar criolipólise. inflamação. Lembrando, Olha só. tudo que gera, né, a crio vai gerar inflamação. Sim. Então, se ela estiver desinflamada, Ok. talvez seja interessante. Agora, a crio também tem uma possibilidade que é o crescimento da gordura paradoxal. Que geralmente ocorre nas mulheres que não estão seguindo, é que nem a lipo, Sim, sim. que não entraram no jeitinho do tratamento Fizeram a lipo, mesmo. mas não fizeram a sua Não tem educação milagre. alimentar, né? Os seus Se hábitos fizer de a exercício. crio só por fazer, vai inflamar. Sim. Tem paciente que já fez a crio inflamada, ela não conseguia andar. Nossa. Doutora, eu não consegui Ela mais perdeu andar. ali aquela... Porque diz que perde um pouco, a silhueta fica menor, né? Chega a perder um pouco de crio, gordura, ela mas não mata a no caso do gordura, ela lipedema. congela a gordura, Ela aquele congela. adipócito vai morrer. Então você vai gerar uma inflamação. E Só jogar tem na que tomar, corrente sanguínea, né? só tem que tomar cuidado e assim, né? Se ela tá inflamada, ela vai inflamar muito mais. Então tem que ter um aumento certo também. E não vai desaparecer aquela gordura, vai circular no sangue, vai Sim, pro fígado, então você tem uma chance de aumentar uma vai propensão ali aumentar. a sobrecarga hepática, Então, né? tem que ter muito vai cuidado. aumentar a deveria, gordura no deveria sangue. malhar muito mais intensamente. Como ela vai conseguir fazer isso? Inflamadíssima. Inflamada. E no caso de exercícios aeróbicos, Sim. ele é bem, no caso, é indicado para essas pessoas. A
corrida mesmo. Ou uma corrida leve, um cardio. Isso. Então, se ela tá inflamada, ela pode caminhar. Aí, à medida que ela vai desinflamando, ela mesma, o corpo Vai dela sentindo vai, o ela vai corpo, né? sentindo, Se aí ela vai conectar. fazer corrida. Ela pode ser maratonista. Não, e não exatamente é isso. Se Exato, essa perfeito. mulher ela tem lipedema, depender do grau, pode ser que ela não tenha dor. Então ela pode sim ter uma atividade mais um pouco mais Sim, intensa. A gente vê mulheres lindas que eu chego no consultório e falo assim, ai, ela tem lipedema, mas ela já está tratada. Entendeu? Então, assim, eu só oriento, olha, veja como você tem uma elasticidade, você tem a perninha um pouquinho mais gordinha, mas você já está tratada. É só para você tomar cuidado e ter atenção na menopausa, Isso, por exemplo. que aí sim, né? Nossa, a menopausa A acaba com a menopausa, gente, né? Aí fica aquela Porque perna tudo cheia de acontece na gordura. menopausa, gente. Não, e aí, eu sempre falo para os pacientes, tem que se preparar para a É menopausa. isso que eu ia te perguntar, Eu André. faço É pra- melhor, então, a gente se uma preparar de uma forma geral, mas a década mulher com antes. lipedema mais ainda, Com né? certeza, uma década no mínimo. Se você não tem nenhuma condição, né? Pelo menos uma década, né? De 10 a 12 anos ali se preparar. Eu comecei a me preparar para menopausa aos 42. Então já venho nesse Nossa, preparo para perfeito, menopausa, né? sim. Eu me conecto muito com o meu corpo. E fui percebendo algumas mudanças no metabolismo. E eu fiz, opa. E não tem jeito, vai ocorrer, independente A outra do seu estilo opção de vida. é não estar aqui, né? Então, se você vai ter uma vida longeva, né? Não adianta ter uma vida longeva sem qualidade, né? Você com precisa ter uma vida certeza. longeva com Você qualidade. trouxe tudo aí. Não Né? adianta, gente. Não adianta. Vida longa, com alimentação, aí com qualidade de vida, porque a mente funcionando bem, que é muito importante, Claro. né? O cérebro Saúde tá mental. Claro. bem, daí por isso que precisa de conhecimento, precisa buscar informações valiosas, as emoções também. E olha claro, que é uma o corpo, coisa né? sistêmica, como a doutora Mira falou desde o começo, é uma doença inflamatória. Você inflamou ali, o corpo manda mensagem para inflamar todos os lugares. Então você vai predispondo ali a outros sistemas a ficarem totalmente comprometidos. Então, intestino, cérebro, articulações, e o negócio não para, a doença autoimune, o negócio vai juntando. E aí quando a gente pega um paciente, às vezes com 40, 50 anos, doutora Mira, que a gente vai fazendo aquela linha de um tempo, a gente vai ver, oh meu Deus, ela começou aqui, ó. Nossa, Aí você veio isso consegue que levou a isso que levou ver onde ela começou? Sim, desde lá de Caramba. trás. André, você pega as crianças comendo pacote de salgadinho, Isso. aquele É de salgadinho chorar, tá de cheio de química, glutamato. é isso mesmo. O glutamato, ele tá associado à dor crônica, Isso. né? Então Leva ele tá associado à inflamação. Ele Infelizmente- emburrece o paladar das pessoas porque ele aumenta a percepção satisfação, do do sabor. prazer. Por isso que a gente chama Isso desses, mesmo. não são alimentos, tá? São produtos alimentícios que são hiperpalatáveis. Ou seja, como é que um salgadinho desse vai perder para uma maçã, gente? Principalmente Não o doce, vai. né? Que aí é uma mistura de gordura com açúcar, né? E aí é pior ainda, né? Pois é, então essa combinação, a gente estava falando, a doutora Maria trouxe a questão do mercado, é uma questão muito cultural aqui. Quem já foi para fora, né, especialmente na Europa, você vê que o mercado ele é totalmente diferente à disposição dos alimentos. Sim. Lá, quando você chega, você dá de cara com o hortifruti, com a comida de verdade. Depois vem a parte de pescado, né, de carne, e você tem lá os ultraprocessados. Aqui não, no mercado você perceber, todos os corredores, é logo que verdade. você chega, que são aqueles produtos alimentícios horrorosos, que eu chamo dos mal assombrados. E aí você tem os alimentos todo naquele entorno. Ali como se fosse um semicírculo. Tá Não, e isso encostado vai na parede, trabalhando, né? incrível que pareça, isso tem impacto no inconsciente. Lógico, você chega com automaticamente fome. impulso, principalmente se você chegar com fome, você vai ali. É. Principalmente se você vai com criança pro mercado, Ah, né? não. E é tudo assim, vermelho, É, né? Aquele exatamente. negócio aí, vontade de É, comer, já abrir um feito pra isso, né? Pra Exato, chamar. exato. Então, e não Agora- complica. Tem um médico que eu adoro, né, doutor Souto, ele fala, gente, alimentação é planta e bicho. Né? Então, quem consome animais, E da né, raiz, claro. né? E da terra, né? Planta e bicho é isso. Planta é isso. É planta, é raiz né? também, Então, tá raiz, certo. o caule, Claro, né? o caule, o que tudo, fosse, fruto. Se 90% da sua alimentação você obtém na feira, e se você for, né, a Sim. pessoa que consome proteína animal no açougue, né, o que for, acabou. Você não Ótimo. precisa comprar nenhum produto específico, nada. É saber organizar isso na sua alimentação, né? Essa é a base do tratamento. E aí, eu só quero chamar a atenção também pro autismo. Porque a sim, gente sabe que hoje está associado a alimentação com a nossa Já microbiota e existe com o estudo, autismo né? já. Totalmente. Com certeza, Por isso que doutora. está essa epidemia de autismo. A gente fala, gente, Infelizmente. tem autismo em todo lugar. Tem lipedema em todo lugar.
Da onde vem? Hello? Vem do mesmo fazendo Que não esse se falava monte. tanto, né? Não. Inclusive, esse mês de junho é um mês, né? é verdade. Que está ali a prevenção do lipedema, né? Um alerta, né? Isso, é o mês que a gente Interessante. Fala mais. Bacana. colocou para Ficou- chamar a atenção, Chamar né? atenção. Ai. E esse gancho, a doutora Miriam falou aqui, que foi uma coisa que você comentou e eu não aprofundei um pouco, é a questão que você falou da lactose, né? Sim. E do glúten, né? Que são, que não é nem a lactose, é um açúcar, né? Então, eu chamo mais atenção para a caseína, que é a proteína do leite, que é diferente da lactose. As pessoas confundem Sim. loucamente isso. Tem intolerância à lactose e continuam consumindo os produtos sem lactose. Não é sem lactose, eles adicionam enzimas chamada lactase, né? E aí, quando você ingere alimentos que você tem uma resposta, que a gente chama alergia alimentar tardia, você consome uma coisa aqui, Andréa, você pode ter uma repercussão de sinal e sintoma até 96 horas depois, ou seja, até 4 dias depois. Sim. Você não percebe na hora que você Difícil, tem né, às vezes, de identificação. identificar. Então, se você tem uma predisposição a essa, você não consegue digerir bem, seja o glúten, a proteína do leite, você vai gerar um ambiente tão inflamado no intestino que a repercussão é direta no sistema nervoso central. Com E aí vai certeza. ter a questão do autismo, né? Do déficit de atenção. Com certeza. Né? E aí por aí Alzheimer vai. também pode Aham. ocorrer, Alzheimer, né? Sim, Parkinson e por aí vai. Nossa, meninas, olha, esse assunto tá Ai, tão gente. maravilhoso. Vocês vão ter que voltar aqui, tá? Vamos trazer mais coisas, mais assuntos. Aham. E assim, ó, pra gente finalizar, eu quero Tá. que vocês deem um recado, principalmente para as mulheres que estão em casa, como é que elas podem, né, que emocionalmente estão abaladas, porque, Sim. gente, isso vai na autoestima. Vai. Você se olhar no espelho e ver esse corpo, né? Além da inflamação, que você sabe que tem a dor, mas também tem a parte visual, né? Isso, se Qual a esforçar dica que tanto, vocês com pouco dão, resultado, assim, para né? essas mulheres que estão em casa, que hoje estão sofrendo com lipedema? Bem, acho que meu recado final, né, fica assim, se conheça, né? A questão do autocuidado, do amor próprio, quando você se cuida e você entende as bases, as causas que levaram a isso, e você reconstruir uma nova história, sempre é tempo. Né? Porque do jeito que você está agora e você quer saber, vou desistir e vou seguir com o fluxo aqui, só vai piorar. Então, pare, respire, visite os pontos que você precisa mudar, não queira mudar tudo de vez, não funciona assim, você vem há anos adoecendo. Vamos ver o que é importante agora. Trace um plano estratégico a curto, a médio e a longo prazo. E faça algo que tenha ali uma consonância, uma conexão com você. Então, mude sempre a tempo. Muito Eu bom. devia ter falado antes da Andréa, porque agora... Não, assim, eu realmente, no consultório, antes da consulta, eu deixo um espelhinho para a pessoa refletir, assim, o que é você? Como que você quer estar daqui a 10 anos? Você vê como é Perfeita. importante essa pergunta, né? Aham. Ela, a pessoa se olhar, né, doutora? Porque não sou eu Que que ela vou tem que se falar para ela, reconhecer, ela né? que tem que ver o que é importante Isso. para ela, o que é saúde para ela, como que ela quer estar daqui a 10 Como anos. é que ela quer se ver daqui a 10 anos? Boa pergunta. mesmo. Então, Excelente. realmente, é o que o André falou. E, assim, tomar boas escolhas todos os dias. Todos os dias, Quem não isso. gosta de um docinho? A gente adora, né? Mas, assim, eu vou deixar para uma outra ocasião. Hoje eu vou me cuidar. Hoje A eu cada escolhi. amanhecer, você Hoje tem uma eu nova equilíbrio, oportunidade né, para gente? você ressignificar e traçar uma nova rota. Tá, e como é que encontra vocês? Como é? Eu quero que vocês digam aí, o Instagram, né? Como as pessoas podem achar? Tá. Eu tô na Clínica Takayanashi, na @Clínica Takayanashi no Instagram. Lá dou várias dicas de saúde, da Ótima. saúde venolinfática, varizes, lipedema, alimentação também, mas é mais com a Andréa. A alimentação Não, e ela é super ativa, ela dança maravilhosa. Oh, que maravilha. fazer exercício. É, Com corpo em certeza. movimento, né? É. E o meu Instagram é o @Andrea Burgos Nutricionista. Simples, chegou lá e aí você vai ver, né, como eu já tô, né, há mais de 22 anos de consultório, né, tratando famílias inteiras, eu falo que sou nutri da família, né, Ótimo. então ali vai ter temas diversos, alguns, né, mais direcionado, então, e aí, às vezes eu faço alguma live, né, abro algumas aulas, estou no meu projeto Saber Nutrir com a Renata, e a gente vem trazendo esse projeto de educação nutricional, né, que a gente vai retomar agora com mais força no segundo semestre, E estamos venham lá, pra e aí cá, lá viu, no você podcast marca... aí, fazer isso aí, a gente Sim. falar sobre esse assunto que é tão importante, Sim, né? sim, com certeza. Gente, eu fiquei super feliz, satisfeita por receber vocês. Assim, foi muito esclarecedor. Obrigada. Tá? Espero breve, como eu falei. E é isso, gente. Você que está em casa, quero agradecer por estar até agora com a gente. Passa esse podcast para mais pessoas. Você vê o quanto de conteúdo tem aqui, quanta informação valiosa. Saúde é fundamental, ter qualidade de vida é fundamental. E você vê, né, que não é só uma questão de estética, é uma questão muito interna. É uma questão realmente de olhar para si mesmo de forma integral. Então, esse é esse podcast que é feito para você com muito carinho. Curta, compartilhe e, claro, esteja comigo no próximo episódio. Grande beijo, Andréa Cunha.